inacreditável que esse imbecil desse treinador, Fábio Carille, fez com o time do Vasco. O time do Vasco jogando bem, ganhando de 3-1. O cara me inventa de tirar os dois protagonistas desse grande jogo que o Vasco fazia até o momento, Felipe Coutinho e Verratti. Isso é inaceitável. O que esse retranqueiro de merda, esse treinador de time pequeno, esse treinador que não era para estar no Vasco, que é um gigante, esse treinador deveria estar treinando um Atlético Goianiense, tá treinando aí um Mirassol da vida, um Juventude. Acho que nem o Juventude iria querer um técnico retranqueiro igual esse. Acho que o patamar mesmo do Fábio Carille é treinar América de Natal, é treinar CRB, é treinar CSA. Todo respeito a esses clubes, mas esse técnico retranqueiro, esse técnico medroso, covarde, não deveria estar treinando o Vasco da Gama, cara. Esse cara acabou com o jogo, negativamente. O Vasco ganhando de 3-1 aos 35 minutos, tomou o gol que diminuiu para 3-2, e também logo nos acréscimos, aos 45 para 46, toma o gol de empate do Melgar. E se tivesse mais 10 minutos de jogo aí, tomaria o 4-3 da equipe do Melgar do Peru, galera. E é isso. Infelizmente, esse merda desse treinador entregou o resultado que seria importantíssimo para as pretensões aí do Vasco. O Vasco, com a vitória, seria líder do grupo G. Agora o Vasco é líder, mas com apenas um ponto, empatado com o Melgar, que tem um ponto também. E hoje ainda tem jogo do Porto Cabelo e Lanús. Na verdade, Lanús e Porto Cabelo, porque o Lanús recebe o Porto Cabelo em seu estádio. Não, na verdade, eu acho que o Porto Cabelo recebe o Lanús lá na Venezuela. Esse jogo vai acontecer às 7 horas. Isso mesmo. O Porto Cabelo vai receber o Lanús, e a tendência é que o Lanús venha vencer essa partida contra o Porto Cabelo da Venezuela. Lembrando que lá não tem altitude. Lá vai ser jogo normal no nível do mar. O Lanús não vai dar mole, vai procurar pontuar, né, contra o Porto Cabelo, vencer ou empatar. E aí o Vasco vai para segundo lugar do grupo G. Então, por conta da merda do técnico Fábio Carille, a gente pode ficar aí até mesmo em terceiro lugar no grupo, na pior das hipóteses. Se caso o Lanús empatar com o Porto Cabelo de 1-1, 0-0, a tendência é que o Vasco fique em segundo, porque o Lanús é o cabeça de chave. Então, cara, esse técnico aí cagou. Muito feio. Acabou aí com as pretensões do Vasco aí de classificar em primeiro. O Vasco contava muito com esses 3 pontos aí contra a equipe do Melgar. Mas também temos ainda praticamente aí, né, 5 jogos, né? 5 jogos aí que o Vasco tem a fazer da fase de grupos. Ainda vai pegar o Porto Cabelo em São Januário. Vai pegar o Lanús em São Januário também. 2 jogos seguidos aí em casa. Vai ser muito importante o Vasco vencer aí esses 2 jogos para estar ficando em primeiro, e depois continuar mantendo, né, ganhando aí os jogos aí,
para tentar se classificar em primeiro. Mas na minha opinião, o Lanús vai ganhar do Porto Cabelo. Vai ser muito difícil o Lanús dar mole pro Porto Cabelo. Lá na Venezuela, o Lanús vai entrar para ganhar do Porto Cabelo. E depois o Lanús tem a tendência, né, de perder o jogo aí pro Vasco em São Januário. Mas até lá o Vasco pode estar perdendo aí a posição de primeiro. O Vasco vai ficar até o jogo contra o Porto Cabelo, vai ficar aí em segundo ou em terceiro, né? Vai depender do resultado de hoje. O próximo jogo do Vasco é contra o Porto Cabelo e o próximo jogo do Lanús é contra o Melgar, jogando em casa. E o Vasco vai pegar, né, o Porto Cabelo e depois o Vasco enfrenta o Lanús em casa na terceira rodada aí do Grupo G. E cara, falando aqui do jogo, entrando no sério, falando aqui como que foi o jogo, o Vasco começou muito bem contra a equipe do Melgar, teve golaço do Felipe Coutinho, logo no primeiro minuto de jogo. O Coutinho recebeu a bola no meio de campo, não pensou duas vezes e deu um chutaço na gaveta, fez aí uma curva que desce, né? Uma curva descendente. Um chute muito lindo mesmo, um colocado muito lindo, que a bola faz isso aqui. Ela desce ali, morre dentro do gol. Golaço do Felipe Coutinho, que partida boa que o Felipe Coutinho fez. Calou a boca aí de muitos que criticam. Inclusive, às vezes eu também acabo falando aí um pouco do Coutinho, mesmo sendo um dos que também sempre quer proteger o atacante, nosso camisa 11 aí do Vasco da Gama. Mas tem vezes que não tem como. A gente critica mesmo, mas dessa vez o Felipe Coutinho jogou muito, calou a boca dos críticos, deu uma chapadinha na gaveta, né? Aquele colocado bonitão, que morreu dentro do gol aí do Melgar, logo no primeiro minuto de jogo. E o Vasco começou jogando muito, né, no primeiro tempo, após o gol do Coutinho. O time do Vasco ainda conseguia ser muito perigoso, principalmente nos contra-ataques. Aos 30 do primeiro tempo, teve gol do Verratti. O Verratti, numa jogada, né, do Felipe Coutinho, o Felipe Coutinho deu um passe de trivela pro Verratti, um passe muito lindo, cara, de trivela. Que assistência linda e maravilhosa que o Coutinho deu, uma trivelinha. O Pablo Verratti, no lado esquerdo do campo, ele pegou de direita, né? Aí deu aquele efeito de trivela. Ele estava praticamente ali na boca da grande área ali. Conseguiu dar essa trivelada pro Verratti, que estava numa posição muito boa, né? Só aguardando ali a bola vir. E a bola chegou redondinha para ele, que conseguiu finalizar com muita qualidade. Finalizou com o peito do pé. Com o peito do pé não, de chapa. Pegou de lado assim. A bola até subiu um pouco. E o Vasco conseguiu abrir 2-0 para cima do Melgar. Lá no Peru, galera. Lá no estádio monumental de Virgem de Chapí. Um resultado que estava sendo muito bom pro Vasco. Um resultado heróico, épico. Não é fácil jogar na altitude, realmente. Por que eu tô falando isso? Não tô passando pano. Porque o técnico Fábio Carille depois veio botar desculpa que a altitude atrapalhou, que os jogadores do Vasco falou que não aguentavam jogar
mais do que 15 minutos. Logo ali no intervalo, né, os jogadores conversou com ele dentro do vestiário e alguns falou que não aguentaria jogar mais do que 10, 15, 20 minutos nessa faixa aí. E isso foi a desculpa para ele fazer a merda que ele fez no segundo tempo, galera. Mas antes disso, volta um pouquinho, aos 41 do primeiro tempo, o time do Melgar levantou a bola dentro da área e conseguiu diminuir o placar. E o fim do primeiro tempo foi Melgar 1, Vasco 2. Até aí tudo bem, faz parte do jogo. Tomar um gol de bola aérea, né? Não é uma coisa assim muito negativa, já é ruim, mas não é uma coisa extremamente negativa, hein? Uma coisa muito ruim. Mas já não ficou legal, né, ter tomado um gol de bola aérea que diminuiu o placar. Mas enfim, no intervalo teve modificações aí, né, dentro do vestiário. O técnico Fábio Carille resolveu sacar o Paulinho e botou o Jair, e resolveu tirar também o Benjamin Garré, que até então não jogou muito bem, mas também não joga na sua posição correta. O Benjamin Garré não funciona de ponta direita. Ele faz ponta direita, mas o Benjamin Garré é um meia. E no lugar do Benjamin Garré entrou o Ryan na ponta, que é outro jogador que jogou fora de posição. O Ryan é centroavante, ele não é ponta direita. Conclusão, saiu o Paulinho, entrou o Jair, saiu o Benjamin Garré, entrou o Ryan. Logo ali no segundo tempo, né? Modificação aí já foi feita no intervalo, mas eles entraram ali quando a bola rolou, né? Antes da bola rolar, né? No segundo tempo, depois o juiz apitou, a bola rolou. Até aí tudo bem. O Melgar até fez algumas jogadas ali, tentou diminuir o placar, né? Teve muita posse de bola, principalmente no segundo tempo, né? Teve mais posse de bola do que no primeiro tempo. O Vasco muito forte aí nos contra-ataques. Para você ter ideia, que em 3 finalizações que o Vasco teve praticamente no jogo todo, 3 gols. Então, galera, entrou o nosso talismã, o nosso Nuno Moreira, logo aos 6 minutos do segundo tempo, galera. Logo aos 6 minutos do segundo tempo, o Felipe Coutinho rouba a bola do lateral do time do Melgar. E nessa roubada de bola, o Coutinho tocou rapidamente para o Nuno Moreira. O Nuno Moreira deu um passe muito lindo em profundidade para o Verratti. O Verratti tirou do zagueiro do Melgar. Só que nessa que ele tirou meio que cortando para finalizar, ele escorrega, mas conseguiu, mesmo escorregando, finalizar. A bola ainda bate no zagueiro do Melgar, mas não foi suficiente para o zagueiro do Melgar cortar. O Vasco abriu 3-1. Aí, na minha cabeça, jogo resolvido, né? Vasco 3-1. Já ali 6, 7 minutos, né, de segundo tempo. 3-1 Vascão. Falei, pô, tá resolvido, tá fácil. 3 pontos garantidos. Agora vamos em busca de golear. Se caso não sair o quarto gol, tocar a bola, manter o time ali com posse de bola para segurar o resultado, né? Mas aconteceu do técnico Fábio Carille mexer no que deu certo, mexer no time que estava ganhando. E aí ele começou a fazer a merda que resultou em tomar o empate do time do Melgar. O Carille vem e me tira o Felipe Coutinho e bota o Tietê, cara. Botou um volante no lugar de praticamente o melhor jogador da partida, que para mim o Coutinho e o Verratti ficaram ali
equiparados, composto aí de melhores jogadores dessa partida, de craques dessa partida contra o Melgar. O Verratti fez 2 gols, né? E o Felipe Coutinho fez um gol e deu uma assistência para o Verratti. Então ambos foram os melhores jogadores aí da partida. Tem uns ainda que botam o Felipe Coutinho como o melhor jogador, porque o Felipe Coutinho jogou muito mesmo, praticamente foi responsável pelo 3º gol, roubando a bola ali do lateral e tocando pro Nuno, que deu a assistência pro Verratti num belo passe de profundidade. Então Coutinho e Verratti jogou muito mesmo. Aí o merda do Carille começou a fazer as cagadas, né? Começou a fazer o que ele ama fazer, o que ele mais gosta, o que ele mais aprendeu na carreira dele. Ele é um aprendiz do Tite, né? Retranqueiro, que a mulambada chutou, escorraçou do Flamengo. E o Carille era o auxiliar, né, do Tite, então ele aprendeu muito como retrancar o time. Ele vai e me tira o camisa 11, o meio de campo, o cérebro do time do Vasco, Felipe Coutinho, mais ou menos ali aos 30 do 2º tempo, e vem com o Tietê, mais um volante, sem necessidade de tirar o Coutinho, que estava jogando muito, estava fazendo uma partidaça. E nessa que ele tira o Coutinho, o time do Melgar, um pouquinho depois, alguns minutos depois, mais ou menos aos 34, 35 do 2º tempo, consegue em outra bola alçada, e também, né, um erro de posicionamento do Maurício Lemos, que acho que não conseguiu, né, pegar o tempo da bola, que a altitude é foda. Qualquer bola alçada aí na área pega um efeito, e o Maurício Lemos aí não conseguiu acompanhar o atacante do Melgar, e o Melgar conseguiu diminuir, né? O jogo que estava 3-1 pro Vasco conseguiu diminuir para 3-2. E depois disso, o Carille não satisfeito, aí que ele cagou mais ainda o jogo, porque até então tudo bem. Tava ganhando ainda o Vasco, né? Ainda tinha chances ali de fazer o 4º gol, fazer um 4-2. Aí o técnico Carille, não satisfeito, ele, já fiz merda, agora eu vou tentar consertar a merda. Ele vem e me tira o Pablo Verratti aos 39 do 2º tempo e bota o nosso querido Lucas Oliveira, que nem vem jogando os últimos jogos aí no Vasco, inclusive não participou nem da semi do Carioca. Quem jogou no lugar do Lucas Oliveira foi o Lucas Freitas, até então vinha sendo titular do time do Vasco. O Carille foi ressuscitar o Lucas Oliveira, que é um jogador fraquíssimo, é um jogador que ajudou, né, o Vasco a sofrer esse empate. O Lucas Oliveira entrou muito mal, fez diversas cagadas aí e foi o responsável praticamente aí pelo gol de empate do time do Melgar lá no final do jogo, né, já quase nos acréscimos aí, depois que o técnico Fábio Carille fez a merda, né, botou o Lucas Oliveira no lugar do Verratti. O Vasco ficou totalmente recuado. Tem um lance que a galera conseguiu tirar print mostrando como o time do Vasco estava. Eu vou deixar a imagem para vocês aí. O time do Vasco estava jogando num 5, se eu não me engano, com 10 jogadores praticamente dentro da zaga, né? 10 jogadores aí na zaga, jogando, se eu não me engano, num 7-3, a formação que ficou 7-3. Eu vou deixar para vocês verem aí, vou botar a imagem e vocês vão ver o que esse técnico fez. Recuou o time todinho, acabou com o time, destruiu o time do Vasco ali no final do jogo, faltando 15 minutos aí
para acabar a partida. O Vasco ali ter segurado a vitória, ter jogado com inteligência, era para ter ficado mais com a bola, né? Ter botado um time ali com mais posse de bola, já que ele queria tirar o Felipe Coutinho, ele poderia ter entrado com o Paê. Ele cagou o jogo todo, botou um monte de volante, botou o Tietê, botou o Jair, botou o Lucas Oliveira no lugar do Verratti, botou o Ryan, que não jogou nada, né, no lugar do Garré. Ryan também pouca coisa acrescentou nessa partida, fez muitas merdas mesmo, fez muita cagada. Cara, ele acabou com o time. Ainda botou, né, o Adson no lugar do Nuno, mas até então tudo bem, o Adson até tentou ajudar, mas também não acrescentou em nada nessa partida. E depois disso, cara, depois dessa cagada aí de ter tirado o nosso Verratti, ele acabou botando o Lucas Oliveira, que não entrou bem, foi um dos responsáveis aí pelo péssimo resultado aí, por ter tomado o gol de empate praticamente nos acréscimos aí do segundo tempo. Então, o Carille acabou com o jogo e depois, ainda na coletiva, veio com desculpas esfarrapadas, falando que foi por conta da altitude, que os jogadores pediram para jogar só 15 minutos. Falou que os jogadores só aguentavam jogar 10, 15 minutos do segundo tempo. Por isso que ele tirou os jogadores no segundo tempo, né? Coutinho, Garré, Nuno Moreira, tirou também o Paulinho, acabou com o time todo, o Verratti. Essa foi a desculpa dele, que foi a altitude, que isso, que aquilo outro, mas prioriza não, ele ficou satisfeito com apenas um ponto conquistado, falou que foi um bom resultado na coletiva, falou isso, mais algumas meia dúzia de merda, mas isso não esconde a merda que ele fez, a péssima visão de jogo, não teve leitura correta do jogo e ele foi o bola murcha dessa partida, o principal culpado desse empate do Vasco contra a equipe do Melgar lá no Peru, galera. O Vasco tinha que ter ganhado essa partida para estar na liderança, né, do grupo G. Esperaria apenas o jogo de Lanús e Porto Cabelo, que acontece hoje lá na Venezuela. Esperaria, daria até para a gente dar uma secadinha, né, pro Porto Cabelo conseguir arrancar aí um empate ou vencer a equipe do Lanús da Argentina lá na Venezuela, né. E hoje teremos que secar, né, torcer logo pro Lanús perder, que seria muito bom, até porque o Vasco pega o Porto Cabelo em São Januário no próximo jogo da Sul-Americana, e é isso que nos resta agora, secar o Lanús. E isso fica também como aprendizagem, né, para o técnico Fábio Carille, para parar de ser covarde, parar de ser medroso, botar o time para jogar, não ficar se escondendo, não ficar sendo medroso, covarde, porque o time do Vasco não nasceu para ser time retranqueiro, para ser um time que fica atrás, recuado. O time do Vasco nasceu, um time que sempre jogou para cima, é um time que sempre teve os maiores goleadores aí, né, do campeonato brasileiro, né? Roberto Dinamite, Romário, Edmundo, os 3 primeiros aí artilheiros do Brasileirão, da história do Brasileirão, né? O Vasco nunca foi time de jogar recuado, e o técnico Fábio Carille parece que não conhece a história do Vasco. É um cara medroso, um cara covarde, um técnico com muita... um cara muito burro, né? Um cara que tem pouca criatividade. Infelizmente aí
acabou com a partida contra o Melgar, empate com gosto de derrota. E fica a aprendizagem aí para ele e que ele consiga juntar os cacos, né? Reconhecer a merda que ele fez, porque agora o Vasco encara o Corinthians lá em São Paulo, uma partida que vai ser pedreira, cara. Pedreira aí. E é foda. Não tem jeito. É pensar aí no time do Corinthians aí pra cima, buscar a vitória. Lá em São Paulo vai ser muito difícil. Mas enfim, vamos pra cima dos caras, é o que resta. E é isso, cara. Vou ficando por aqui, tamo junto aí. Fica com Deus, saudação vascaína.